Olá, bem-vindo ao programa Classe de Professores, que tem como foco estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos hoje na lição 3 dessa lição, que é o último trimestre do ano, outubro, novembro, dezembro, a verdade presente em Deuteronômio. Interessante, né? Parece antagônico. E nós temos hoje um trio muito especial. Ali em cima, aqui em cima da minha tela está a Keldan, né? A Keldan, você está trabalhando onde, Keldan? Eu estou na Associação Paulistana, pastor. Eu faço Que parte, maravilha! sou teóloga do time pastoral da Igreja da Nova Semente. Que bênção! Olha, quando eu estava pastoreando a Nova Semente, fiz contato com a Keldan, queria trazê-la para o time, não consegui na época, mas hoje ela está trabalhando aí no time da Nova Semente. Bem-vinda à Associação Paulistana. No último trimestre você não estava trabalhando com a gente, né? Não, Que beleza, agora eu que tô. bom. Tamo aqui, pastor. Tamo junto. Que bom que você está por aqui. Logo um pouquinho ali na tela, abaixo dela está a Priscila. Oi, Priscila. A Priscila é psicóloga, né? E você está onde hoje, Priscila? Olha, estou aqui internacionalmente falando de São José dos Campos, veja bem. Ei, que legal. É um Trabalhando prazer esses estar dias aqui. aí em São José dos Campos e parou, reservou esse tempo para gravar a lição com a gente. Que maravilha. Logo abaixo da Priscila ali na tela está a Darleide. Oi, Darleide, tudo bom? Tudo bem, pastor? Muito bom estar aqui com esse time outra vez e participar de um momento tão especial, que é o tempo de estudo da Palavra de Deus. Muito obrigada pelo convite. Valeu. Vocês perceberam que eu não apresentei a Darleide, mas ela está na Novo Tempo, né? É Ah, porque sim, todo mundo continuo já na Novo sabe, né? Tempo. É porque Continuo todo na mundo já TV, sabe no mesmo, né? rádio, continuo aqui trabalhando nesse meio de comunicação para também comunicar esperança e conhecimento da palavra em todas as áreas da vida. A minha área de trabalho, especialmente, é família e relacionamento. Que legal. O seu ministério da Keldan e da Priscila tem sido uma bênção para todos nós, para a igreja e para as pessoas que têm entrado em contato com vocês. Eu quero hoje agradecer imensamente o tempo de vocês, sabe, vocês três aí, que realmente fazem essa lição, não é? Porque aqui, esse estudo da Bíblia, a gente faz trocando ideias e vendo como essa mensagem cai no coração de cada um, e o resultado disso aqui você recebe em casa. Eu quero agradecer também a sua audiência. Não esquece de compartilhar o link, sabe? Isso aí também é compartilhar a mensagem, né? Mesmo que você não seja professor da Escola Sabatina, ou que você tenha um amigo, se você gostar da mensagem, compartilha com alguém, tá bom? O tema de hoje, lição 3, é Aliança Eterna. Aliança Eterna. E a gente vai começar hoje com a Darleide. Darleide, nosso estudo é Deuteronômio, Aliança Eterna. Faz para a gente aí essa introdução em cima do sábado e do domingo. Só queria lembrar um negócio. A partir desse trimestre, a gente já está disponibilizando o nosso estudo, a nossa lição, a gente sempre disponibilizou na sexta-noite, né? A gente continua na sexta-noite, no mesmo horário, porém, vai estar disponível a nossa lição a partir do sábado à tarde anterior. Dá para entender? Terminou a lição daquela semana de manhã, você foi para a igreja, estudou lá. A partir do sábado à tarde você já pode entrar, que é a lição dessa semana que está iniciando, ela já estará disponível, tá bom? Só lembrando você disso, para que você tenha mais tempo para poder estudar e se preparar para conhecer melhor a Bíblia e para apresentar na sua classe também. Vamos lá, Darleide? Vamos lá. Bom, vamos começar com o que nós encontramos na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 7, que é o verso que vai nos direcionar, nortear o nosso estudo, mas fazendo pesquisas, obviamente, em outros textos tão fundamentais quanto. Mas Gênesis 17, 7 diz: Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Nós já identificamos que quem propõe a aliança é Deus. O que vem a ser essa aliança? É um compromisso. O que vem a ser essa aliança, esse compromisso? Um pacto que Deus faz
mas ele entra com todas as possibilidades de ganho, de vitória e de responsabilidades. Ele não nos convida a entrarmos com 50% nessa aliança, quando muitas vezes fazemos assim nos nossos tratos, nos nossos compromissos, nas nossas alianças, nos contratos que nós fazemos. Cada um tem a sua parte a cumprir, mas em termos de convite, atuação, e presença, e iniciativa, e força, e santidade, bênçãos de toda sorte, é tudo parte do compromisso de Deus para com o seu povo. E qual será a parte do seu povo? A aceitar. Nós vamos entender de pronto que a aliança eterna que Deus faz conosco é o mesmo tipo de aliança que vai ser ainda mais escancarada no Evangelho, quando nós entendemos o Evangelho como a graça de Deus escancarada para nos salvar, por meio de Jesus Cristo, que veio de uma maneira extraordinária manifestar o amor de Deus e o compromisso de Deus, a convicção de um Deus que vai ao extremo para salvar. E o Evangelho é o Evangelho da graça, onde eu não faço para me salvar, eu aceito a salvação que Jesus Cristo nos ofereceu. Mas nós, considerando que este Evangelho eterno também tem correspondência direta com a aliança eterna, nós vamos identificar que desde o começo, passando por todo o caminho traçado a seguir por Deus na jornada com o seu povo, uma grande dificuldade de nós aceitarmos essa graça. Nós vamos entender em algum momento aqui da lição, mas já é sabido de todos nós de alguma forma que o povo de Deus, lá no passado, Israel, falhou em querer ir além e esquecer-se dessa graça e dessa aliança de amor e de misericórdia de Deus, oferecida de maneira de fato graciosa ao seu povo. Aquele povo tornou-se legalista em um momento, idólatra noutro, afastou-se do Deus da vida, esqueceu-se do Senhor da glória, tomou para si com suas próprias mãos, com suas próprias forças, a iniciativa de resolver seus problemas, e nós sabemos tantos problemas que dali vieram. Então, no primeiro momento dessa nossa lida com esse texto esta semana, tem a ver com, para mim, a primeira coisa que precisamos considerar é o quanto nós precisamos, de fato, ter entendimento sobre a graça de Deus, a iniciativa de Deus que diz: eu quero fazer um trato com vocês, eu quero fazer um pacto com vocês, eu quero que vocês entendam que eu sou o Deus de vocês, eu os escolhi, eu os amei primeiro, porque eu tenho esse trato com vocês. Cabe somente que vocês me correspondam em amor, mas demonstrando em obediência. Então, a partir daqui, nós vamos identificar, por exemplo, textos como esse, que eu peço permissão para ler, porque acho muito, mas muito profundo. Gênesis 15, versos 5 a 18. 15, versos 5 a 18, claro, não vou lê-los todos, mas vai dizer assim: em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz, esse é o número da descendência que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. É a partir daqui que nós entendemos a proposta de Deus. Deus disse: haverá uma descendência, por meio de você será abençoada toda a família da terra. E Abraão fez o quê? Creu, e porque ele creu, foi tido como justo. Essa é a confiança absoluta que Deus entra para esse negócio com todas as possibilidades de sermos vitoriosos. Sermos vitoriosos sobre o pecado, sermos vitoriosos sobre o mal, sermos vitoriosos sobre o nosso próprio eu, e Ele nos dá todas as condições, todas as ferramentas, todas as possibilidades, e Ele dá algo que não é de nossa natureza, da santidade. Deus nos santifica. E por que santificação? Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, e Ele é Deus santo.
Ele é Deus santo e nos chama para a santificação, mas a iniciativa é dele, essa aliança que ele faz, esse compromisso que ele faz de dizer: eu salvo você, eu sou o seu Senhor, eu te chamo para algo maior, um propósito meu. E a partir de então, eu também capacito, eu também pago o preço para você ser meu filho santo por meu intermédio e para mim. E eu quero que você entenda essa aliança como algo que não é só por hoje, é para a eternidade. Você é meu e eu sou teu Deus. Quero partir desse ponto para nós irmos discutindo, então, sobre as próximas partes, pastor Fernando e colegas. Legal. Eu gosto de fazer uma comparação, né? O que significa a graça, porque a base dessa aliança é a graça, né? Imagina que numa cidade, a Darleide está aí em Jacareí, né? Que é uma cidade de um bom porte, mas não tão grande, né? Talvez uns 200 mil habitantes, provavelmente, né? E aí, de repente, nessa época pós-pandemia, chega lá um grande empresário e manda distribuir, o correio distribui na porta de cada casa um cheque de R$5.000, né? Para cada casa, cada habitante da cidade. E aí, a partir daí, esses cheques, muitos deles são descontados e muitos não. A graça é o empresário ter deixado os cheques, né? Agora, a fé, ela consiste, ou a aceitação, consiste em descontar o cheque, né? Imagina que muitas pessoas são capazes de não descontar. Isso é a graça, né? Deus disponibilizou a graça assim para todo mundo. E veja só, quando a gente fala de graça e obediência, tem mais um negocinho que eu queria ressaltar. Primeiro, Deus chama Abraão para conversar. E a gente já coloca aí a comunhão, que é como a gente entra em contato com Deus através da oração. A partir disso, a gente passa a conhecer Deus. Então, comunhão, conhecimento. Deus fala muito desse conhecimento na Bíblia, né? Daí surge fé. Eu passo a crer em Deus, a ter fé, que é o meio através do qual Abraão foi justificado, né? A chave, né? Da fé decorre o amor. Sabe, esse relacionamento, a confiança em Deus, o amor, e aí, por último, vem a obediência como uma consequência de tudo isso, né? E essa obediência que é feita de coração, não como para alcançar alguma coisa. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso, meninas? Não? Todo mundo quietinha hoje? Pensando, refletindo, né? Tá bom. O que eu acho assim, já falei bastante, mas assim, essa iniciativa de Deus em salvar, em manter-se ligado, em demonstrar tão grande misericórdia, tão grande paciência, tão grande generosidade, mesmo quando nós somos rebeldes, mesmo quando nós não entendemos a graça, insistimos em sermos legalistas, ou mesmo quando nós não entendemos o valor da lei. Sabe, outro dia eu estava me dando conta de que nós somos poucos os que pregam lei e graça, onde um não elimina o outro. E isso é muito difícil. É difícil para a gente entender, é difícil para a gente ensinar, é difícil para a gente trabalhar lei e graça no seu devido lugar, justiça e misericórdia. Então eu quero e confio que durante todo esse estudo nós vamos nos aprofundando ainda mais em saber qual é o lugar de cada uma das coisas, mas sabedores de que nós somos eternos devedores a um Deus que nós não temos como pagar, porque o que Ele nos oferece é simplesmente impagável, e nos resta somente dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Uhum. Darleide, você falou assim, olha, Deus propõe, né, a aliança, e a nossa parte é aceitar. E eu estava olhando aqui bem nessa ilustração que tem na lição, tem duas alianças ali, né? Aí tem a cruz e um pergaminho, né? Essas alianças, elas se referem ao casamento mesmo, né?
O que Deus fez com o povo ali no Sinai foi exatamente isso, levar o povo ali no pé do monte, e uma cena de casamento aconteceu, né? As palavras que Deus dirige ao povo, essa palavra do concerto da aliança, elas são típicas da palavra das palavras que são ditas num casamento judaico, né? Então, por que a nossa parte é aceitar? Quando o noivo pede a noiva em casamento, ele fica esperando se ela aceita ou não, embora eles já estejam vivendo um relacionamento, né? O amor está em curso, né? Mas Deus propõe e ela tem que aceitar para que eles entrem num relacionamento mais profundo. Maravilha! Podemos então passar para o domingo, ou se alguém quiser continuar comentando isso aqui, passar, ou melhor, para a segunda, já pode fazer. É a vez de quem agora? É a minha? Isso mesmo, Priscila, vamos lá. Tem a lição começa com um texto, né, que eu gostaria de ler também, que é o Deuteronômio 9:5, que diz assim: não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de vocês por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É interessante porque cada um vai se identificando, né? Como eu sou psicóloga, eu fui lendo essa parte Deus dizendo, não é por causa da justiça de vocês, não é porque como vocês são, não é pelo o comportamento de vocês, como vocês agem, não é por isso, né? E dizendo que os outros seriam expulsos por conta do comportamento, da maldade, né? De negar que existe um Deus, da idolatria que viviam, enfim. Mas, de novo, reforçando a ideia de que Deus daria de graça aquilo para eles. É muito difícil mesmo a gente entender a coisa. A graça, nós vamos estudá-la sempre. Acho que vamos estudar eternamente a graça. Porque em cada momento a gente entende de um jeito. Eu gostei da explicação bem didática do cheque, né? Isso funciona para nós adultos e funciona para o adolescente, para a criança, que só consegue entender dessa maneira bem material mesmo, porque é difícil para a gente entender. Todas as nossas relações são de troca. A que mais se aproxima de uma relação que não seja de troca é da mãe pelo seu filho. Tanto que Deus se coloca tanto como a mãe, né, na Bíblia. O pai tem um espacinho aí também, Priscila? O pai também tem um espacinho aí, não? Claro. Né? Mas a gente diz assim, a ligação, né, que a mãe tenha física com o filho, né, muitas vezes promove que seja um amor quase que incondicional. E a gente pode, é claro, dizer o pai também que cuida, que acolhe. É o que mais Deus consegue ali explicar um pouquinho para que a gente possa entender, porque é muito difícil de entender. É uma luta. E tem vezes que a gente não quer entender também. A gente não quer muito entender, não. Mas eu gosto do começo, não é por conta da justiça, das obras que vocês fazem, não é por isso. Isso tem o seu papel, que é, de novo, da lei, está complicado a gente falar de lei e graça hoje. É difícil, acho que sempre foi, né? Mas a gente está vivendo um tempo que parece que é desagradável você usar até determinados termos, né? Você vai dizer, as pessoas torcem o narizinho, né? Então, assim, não é por causa da justiça. E aí continua, esse texto é Deuteronômio 9:5, ele sugere para a gente ler também o 9:27. E o 9:27, muito bonito, vou tentar fingir que eu estou enxergando bem aqui, mas olha só. Diz assim: lembra-te dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó, não atentes para a dureza deste povo. Olha, Moisés pedindo, né? Nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Novamente dizendo, né? Senhor, lembra, o Senhor fez uma aliança lá atrás. Essa aliança está valendo ainda? Essa aliança está valendo ainda. Mas o povo vive quebrando ela. O povo vive aprontando mesmo. O povo não entende, tem dificuldade de compreender. Então, o Senhor já fez, reforça, né? E acho interessante que antes do Egito a aliança já tinha sido formada. No Sinai, ela foi reforçada. E quantas vezes na história ela não foi reforçada? Então,
apesar dos erros, né, a misericórdia, a graça, a confiança que nós temos na aliança, porque Deus em nenhum momento disse, olha, eu estou pensando aqui, olha, cuidado aí, hein, né? Mas não, Deus é leal. Eu ouvi outro dia essa palavra, que é comum, tá, gente? A gente fala muito de lealdade, mas ouvi num contexto X que não importa, e ela me caiu muito bem, né? A gente sempre diz, Deus é fiel, leal, Deus é leal. Ele cumpre mesmo aquilo que ele combinou. É a gente que quebra isso o tempo inteiro, né? Então, a aliança tinha sido feita, o homem tenta lembrar, Senhor, olha só, o Senhor fez, lembra, Abraão, não muda de ideia, não. Eu acho bonito também a forma como Moisés defende o povo, né? Ele era um paizão, né? Ele era um paizão. Aquele povo só dava trabalho, trazia tanto prejuízo, mas ele com aquele amor maravilhoso, porque ele tinha essa comunhão com Deus, o relacionamento dele com Deus era incrível, então refletia, né, na misericórdia. Então, ali, através de Moisés, mas a misericórdia, a graça, a confiança e a lealdade que Deus expõe para a gente, isso até hoje, a gente lê a história lá atrás, não, é hoje, essa aliança permanece e perpetua com a gente. Olha, sabe o que eu acho muito incrível, assim, quando Deus cita assim, né? A promessa que eu fiz para o teu pai, para Abraão, tal, depois Moisés, ela também se prolonga quando Deus fala com alguns dos reis de Israel, né? Ele diz assim, eu vou cumprir isso porque eu fiz a promessa para Davi, o meu servo Davi. E aí Jesus também ele prolonga essa coisa, ou ele sanciona isso, ele pratica isso quando na oração sacerdotal ele diz assim, eu oro não somente por estes, mas também pelos que virão, as gerações vindouras, né, que somos nós. Ou seja, é uma aliança eterna, porque ela começou lá antes de Deus formar o mundo. Desculpe, já estava tudo planejado, Deus escolheu cada um de nós para nascer, e Deus vai cumprindo isso de geração em geração, e isso nos alcança também, né? E aí? Queria comentar o que a Priscila falou, que eu achei muito legal, porque o que ela falou vai se repetir em Deuteronômio 10 depois. Ela diz assim, que o povo não é escolhido por causa do povo, por causa deles mesmos. Isso é graça, Deus escolhe de graça. Quando você começa a ler Deuteronômio 10, vai dizer assim que Deus é dono de tudo, eis que os céus dos céus são do Senhor, mas o Senhor, ele se afeiçoou dos seus pais para os amar. Daí aqui até parece exclusivismo, né? Deus escolheu os meus pais para amar. Só que daí você continua lendo e você fala, daí tipo, o texto diz assim, portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Tipo, vocês não prestam, mas eu escolhi vocês. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus, e daí fala assim, ele é Deus que faz justiça aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Ele é um Deus que não age com parcialidade. Então, Deus, ele não tem preferência. Ele ama todos e diz assim, portanto, ame os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Isso já liga com o que a Darleide falou antes. Ela diz assim, a lei, ela não é para salvação. A lei aqui em Deuteronômio, ela tem um caráter de missão. E até em Deuteronômio 4 fala assim, olha, vocês vão cumprir tudo isso para que os povos aí em redor de vocês, eles vão dizer assim, nossa, mas que povo é esse que eles são tão próximos assim de Deus que os deuses falam com eles? Que povo é esse? Eles vão ficar admirados. Então, a minha relação com Deus precisa me levar ao outro. Tem uma música que a minha mãe ama, né? Todo sábado ela coloca para tocar, que é aquela música da Tatiana Costa que diz assim, eu fui chamado por Jesus, né? Daí a gente pensa assim, nossa, eu fui escolhido por Deus. Mas Deus me escolhe não por causa de mim. Deus me escolhe por causa do outro. É porque Deus ama o outro. É para eu ser parecido com Deus. Assim como Deus ama o outro, eu preciso amar o outro também. Eu achei bem legal assim, essa parte. Muito, muito legal isso aqui, Eudan. Sabe por quê? Eu queria reafirmar isso, né? Porque Deus, quando ele dá a lei, né?
A lei, ela resume o caráter de Deus. Porém, essa coisa que é a lei, que a capacidade de Deus de síntese é tão grande, né? Como é que ele pode resumir o caráter de Deus em 10 mandamentos? Mas aí vem Jesus, aliás, já a Bíblia vem preparando isso, mas vem Jesus e resume os 10 mandamentos, que já são uma coisa concisa, em 2, né? E que são exatamente isso aí. Você quer cumprir a lei? Você ama a Deus e ama o próximo, né? Então, não tem jeito de a palavra de Deus não me levar ao próximo, né? Tá ligado, né? Deus diz assim: você vai amar o próximo como você ama você mesmo. Exatamente isso. Perde o sentido, né? Nós estamos falando de uma aliança eterna que tem uma reverberação absoluta no Evangelho, porque de uma maneira concreta Jesus veio encarnar o amor, encarnar a verdade, a justiça, a misericórdia, o que antes só se ouvia falar, e o que antes os primeiros pais viram com seus próprios olhos, o agir de Deus, sim, mas depois virou história, depois virou contar a história para os filhos, passar adiante. Mas quando Jesus Cristo veio, nem os pais, nem os profetas, nem ninguém tinha visto Deus encarnado daquela maneira. E ele veio para escancarar justamente o que é isso de ir e dar a vida, ir e se entregar, ir e amar, ir e fazer o que ele fez. E aí, mais uma vez, a gente retorna à questão de assim, o que é essa parte de Deus, essa iniciativa de Deus? Ela é total. Porque, gente, nós não sabemos amar. Essa história de amar o próximo como bandeira, eu não dou conta, nós não damos conta. Então, o Deus que manda ir e amar é o Deus que se responsabiliza por nos dar amor, por nos ensinar a amar na prática, como foi por Jesus. Então, eu volto a dizer, eu estava aqui ouvindo Alquedan e lembrando, eu acertei seu nome, Alquedan, me perdoe. O jeito que você fala tá certo, gente. Mas você falou muito bem. Você falou muito bem. Os porteiros, geralmente, dos prédios que eu vou, eles falam... Fica intraduzível meu nome. Mas você falou muito bem. Foi uma boa tentativa. Gostei desse evento, viu? Desculpa, eu vou fazer sabe aquele comentário nada a ver, né? Mas eu vou fazer. Eu conheci um missionário, né? Lá no norte do Brasil. E aí eu perguntei: como é seu nome? Ele é americano. Ele falou: pode me chamar como o povo me chama. Eu digo: mas como é que o povo te chama? Ele disse: bom, meu nome é Owen, mas o povo me chama de Oi. Então pode me chamar de Oi. Muito bom. Mas é para dizer que você está trabalhando com um dos professores assim mais notáveis em ensinar justamente sobre aliança, pastor Edson Nunes, e é muito profundo, né? Eu não teria como ir além do que estou dizendo, apenas da minha impressão, da minha profunda impressão, e que me constrange, no melhor sentido na palavra, de um Deus que se responsabiliza totalmente. Eu lembro do pastor Edson Nunes dizer assim, ele entra com nessa aliança, dizendo: eu me responsabilizo por tudo. Você não precisa fazer nada por isso, a não ser isso aqui. Aí eu vou entrar aqui exatamente como está escrito no comentário dessa lição, que diz assim, depois de relembrar ao povo os eventos vividos no deserto, Moisés passou a demonstrar que os israelitas seriam beneficiados em se apegar a Deus e permanecer fiel às cláusulas da sua aliança, do seu contrato. Vocês só têm ganho, vocês têm vida, vocês serão abençoados na chegada, na saída, vocês não serão cauda, vocês serão cabeças, vocês viverão grandes vitórias se vocês se mantiverem apegados. Aí ele vai dizer assim, para isso Moisés usou 2 argumentos. Primeiro, o povo devia permanecer leal por causa de quem Deus é hoje, o Deus da vida. Em segundo lugar, o povo devia se manter leal a Deus por causa de quem o povo é hoje. Então, primeiro Deus, por quem ele é, porque ele amou, nem sei por que ele amou esse povo, gente. Por que ele escolheu esse povo? Por que prometeu aos pais? E por que ele amou os pais? O que ele tinha de melhor? O que eles tinham de melhor que os outros? A gente não sabe.
Um dia, quem sabe, na eternidade, entenderemos um pouco mais por que Deus escolheu. E porque ele nos escolheu, é que nós somos o que somos. Um povo separado, um povo santo, um povo leal, mas a responsabilidade é de Deus, ele assumiu em dizer, porque eu sou o Deus de vocês, só por esse motivo que eu sou o Deus de vocês, é que vocês têm esse privilégio de fazer parte da minha aliança e ser simplesmente separado, santo, diferente, em todos os sentidos, para que os outros vejam o meu caráter, como disse a Keodan agora há pouco, em vocês, e o que disse Priscila, enfim. E nós vamos bater nessa tecla até o fim, né, de que Deus se responsabiliza, Deus dá graça, Deus salva, Deus cura, Deus restaura, para nós sermos luz para o mundo e sal da terra, para glorificar o nome dele. Eu queria Eu fortalecer vou uma ideia falar. aqui. Pode falar. Desculpa, Keldan. Eu queria fortalecer uma ideia assim. Em Romanos fica bem claro assim, né, que Deus ele tem entre todos os povos tem gente que é dele, né? Ou seja, qual que é a base, o fundamento de tudo? Todo mundo no mundo inteiro que vai ser salvo pelo sangue de Jesus, mesmo aqueles que, não conhecendo Jesus, foram fiéis a Deus, né? Ou que tiveram um coração chegado a Deus. É disso que fala o texto de Jeremias, né? Que feridas são essas nas suas mãos. Pessoas que vão chegar na eternidade, mas não ouviram a história da redenção. Então Deus tem gente do seu povo em todo lugar. E esse privilégio, entre aspas, que nós temos, ou que o povo de Israel teve, e nós como Israel espiritual, ele acaba não sendo um privilégio em si, né? Porque, como disse a Keodan, eu fui escolhido não por minha causa e não para mim, mas eu fui escolhido para o outro, né? Então, eu sou chamado para servir. Esse separado é que eu fui escolhido, eu fui separado por Deus para servir as outras nações. Eu tenho um propósito em tudo isso, né? O propósito não está em eu ser servido ou eu ser melhor do que alguém, mas sim em eu ser servo. Essa é a escolha, né? Por isso que Deus diz para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Eu escolhi você não por causa de você, mas por causa do outro. Fala, Keldan. Não, eu ia só, unir o que a Darlete falou com a minha parte da lição, mas você já falou aí também, né? Abraão não foi escolhido por causa dele, mas ele foi escolhido porque Deus ama o mundo inteiro. Então ele vai ser bênção. Através de Abraão, ele ia abençoar todo mundo, por causa de todo mundo. Mas eu A me tua lembro parte que você diz é a terça-feira? É terça-feira. Já vou unir aí, pastor. Existe uma conta básica que eu acho que resume essa questão das estipulações da aliança, dos mandamentos, terem caráter de missão em Deuteronômio. Eu me lembro do pastor Edson explicando em uma das aulas, ele disse assim, toda comunidade religiosa tem uma conta a ser feita. Eu mais Deus tem que me levar ao outro. Se eu mais Deus não me leva ao outro, a aliança está sendo quebrada. A tendência de toda comunidade religiosa é se fechar. E quando essa comunidade religiosa ela se fecha, ela é extremamente repreendida por Deus. Então, isso aconteceu com Israel e isso pode estar acontecendo com a gente hoje, né? Eu me lembro que, às vezes, na igreja a gente tem esses programas, né? 1+1. Mas, na verdade, não é 1+1, não. Não é um programa, não. Missão é vida. Missão é um estilo de vida. Eu vejo o pastor Samuel Camilo, que é um baita do pastor que ama batismo. Missão é vida. O jeito que você vive, você transmite Jesus para as pessoas. Agora eu vou falar da lição de terça-feira, que parece que Moisés não passou na prova do Enem, porque em redação a gente não repete as coisas, né? E aqui os 10 mandamentos estão sendo repetidos de novo. Então, por que a gente vai ter 10 mandamentos de novo se já apareceu lá em Êxodo, né? Para que repetir esse texto? Podia ser um texto diferente, né? Mas a ideia aqui é de continuidade. O que estava valendo há 40 anos atrás
continua valendo e vai valer no futuro. Que foi isso que você falou, né, pastor? Por aqueles que ainda vão vir. Essa aliança, ela continua por aqueles que ainda virão. Então, esse livro da lei, que é o livro de Deuteronômio, ele, com essa lei sendo colocada ali diante do povo, quer dizer, a lei vale ali em Moabe, valeu no Sinai e vai continuar a valer para aqueles que vão entrar nessa nova terra. Essa nova geração, ela precisa lembrar do que Deus fez pelos pais dele no deserto. Então, vai ter muita questão de história ali. E esse lembrar tem a ver com acreditar. A mesma palavra em hebraico de lembrar, zahar, é também a mesma palavra usada para acreditar. Eu acredito porque eu lembro daquilo que Deus fez por mim. É importante eu lembrar. E o que Deus espera de mim, que isso é muito legal, né? Deus, ele coloca o que ele espera, qual que é a vontade dele para o povo. E a vontade de Deus para o povo é que o povo prospere, é que o povo seja feliz ali naquela terra. E aquilo que Deus espera é aquilo que Deus é. Então, Deus, ele se preocupa com cada detalhe, é diferente dos outros deuses, né? Os outros deuses, eles estão interessados só com os sacrifícios, né? Deus, ele está interessado com cada detalhe, ele está interessado com a saúde, ele está interessado com os animais. O jeito que você trata a sua família, na verdade, não é só questão familiar, é questão de adoração. As questões civis não são só questões civis. Se você, vai lá e o teu boi fere alguém, uma pessoa, ou fere o rebanho de alguém, não é só uma questão civil ali, é uma questão religiosa. O jeito que você vai tratar para cobrir o dano da outra pessoa é uma questão religiosa. Então, eu vejo assim que Deus, ele também, para mim, os que me marcou, que Deus, ele se interessa pelos detalhes, e Deus, ele assinou o contrato antes, e ele assina o contrato hoje também. Essa aliança continua valendo hoje. Olha só que paralelos fantásticos, né, a Bíblia tem e Deus traça, né, para continuar ensinando a gente e cativando a gente, né? Você vê que o povo saiu da escravidão, aí foi para o deserto, aí eles estavam para entrar na terra de Canaã, aí Deus faz a aliança com eles, mas aí é retardado 40 anos e antes deles entrarem na terra prometida, de novo, essa aliança é repetida, né? Antes dos 40 anos, depois dos 40 anos, antes de entrar na terra prometida. Aí a gente pode ter uma visão agora espiritual do todo e pensar na terra de Canaã como a Nova Jerusalém, como a eternidade, né? Sendo que a lei é gravada na nossa mente. Primeiro é gravada em tábuas de pedra, depois na nossa mente e no nosso coração. E sendo que a lei ela é o caráter de Deus, a representação do caráter de Deus, agora no Novo Testamento é o Espírito de Deus quem imprime o caráter de Cristo em mim, o Espírito Santo. Então, quando Jesus vem e ele inicia a pregação do Evangelho através dos seus discípulos, o Espírito Santo vem e toma conta deles, e esse derramamento do Espírito é para fazer uma obra impossível de ser realizada humanamente, que é a pregação do Evangelho a todo mundo, e o Evangelho é pregado a todo mundo. Aí a gente tem um período enorme que vem desde lá do Pentecostes até hoje. E daqui a pouquinho, antes de entrar na Terra Prometida, de novo, uma nova porção, um derramamento especial do Espírito Santo, chuva serôdia, lá chuva temporã, aqui chuva serôdia. Antes da gente entrar na Terra Prometida, para que Cristo possa imprimir o caráter dele de novo em nós, claramente, né? Mas veja só, assim como antes dos 40 anos, depois dos 40 anos, a aliança, agora nós vemos o Espírito, aquele que firma essa aliança no nosso coração e que imprime o caráter de Cristo, aquele que coloca realmente a lei no nosso coração e na nossa mente, o Espírito antes, no início, lá em 2000 anos atrás, e agora antes de entrar na Canaã. Entre esse tempo de deserto que a gente vive aqui
nesse mundo. Podemos partir para quarta-feira? Acho que é a Darley de quarta-feira, né? Não, eu sou quinta-feira, não? Me confundi? Quem seria quarta, então? Acho. Bom, Olha, seja quem for. Eu anotei Quarta- na quinta-feira, que socorro. Quarta-feira, seu povo especial. Né? O que ele quis dizer? Nós já damos uma pincelada nisso aqui, né? A respeito de sermos o seu povo especial. Aliás, não foi nem uma pincelada, nós pintamos mesmo, né? Pintamos e invernizamos. No sentido de que ser o povo especial, eu queria abrir essa discussão da quarta-feira para chamar a nossa atenção. A gente vive em tempos muito confusos, né? Porque antigamente havia grupos dissidentes ou pessoas que pensavam diferente, mas elas se manifestavam num grupinho que agora estão todos eles na internet. Então você ouve de tudo, as pessoas gostam de ouvir o que é estranho, o que é diferente, né? E muitos desses grupos ganham até popularidade, né? E hoje nós temos uma dificuldade muito grande de achar, mesmo dentro do adventismo, ou dentro do cristianismo, o caminho da verdade, o que é aquilo que Deus deseja. É exatamente o cenário que tinha quando Jesus veio nessa terra, né? O judaísmo todo dividido, né? E a gente corre um risco muito grande de entender esse povo especial, ou eu sou o remanescente, e eu preciso dizer que eu sou o remanescente, como se isso fosse um privilégio, né? Isso não é um privilégio, é uma missão, né? É a missão, como disse a Keldan, encarnada em mim, né? É Jesus encarnado em mim que me transforma em amor. E eu gostaria de convidar a todos nós, a mim inclusive, né, para a gente sair da área da discussão e da internet para a prática mais, sabe? Porque as pessoas vão ouvir cada vez menos aquilo que nós falamos, seja discussões na internet, em Twitter, em Instagram e tal, e elas vão ouvir muito mais aquilo que nós fazemos, né? Então, eu gostaria de encaixar esse seu povo especial como um povo servo, né? Chamados para servir. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu insisto, assim, ainda usando esse termo que o senhor usou agora, o privilégio, de que todo privilégio pressupõe responsabilidade. Eu entendo o chamado, eu entendo o chamado mesmo, né, pela graça, pela misericórdia, nessa aliança que Deus propõe. É um privilégio nosso sermos chamados filhos. É um privilégio nosso, como Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele se refere aos discípulos como seus irmãos, né? Esse Deus que nós temos aprendido aos pouquinhos, porque somos muito finitos, mas é um privilégio da salvação. No entanto, é exatamente isso que o Senhor está dizendo, que já foi dito anteriormente, porque é a verdade absoluta. Ela pressupõe responsabilidade. Se nós atuarmos somente segundo o privilégio, nós de fato vamos cair no mesmo que caíram os nossos irmãos no passado. E nós ficaremos satisfeitos em sermos guardadores da lei, remanescentes, etc. Vamos cair nesse abismo, que é o mesmo, que é o da vaidade, que é do orgulho, que é da vontade de prevalecer, enfim. Mas é verdade que a gente precisa falar que Deus chamou o povo para que também, segundo a sua misericórdia, nesta missão, exercesse com responsabilidade e amor algumas práticas ou algumas virtudes, melhor dizendo, virtudes, que são virtudes do Senhor, por exemplo. Ele tinha o cuidado de que o seu povo, chamado seu povo, né, como ele diz, minha propriedade, meu povo, num exercício de um sacerdócio terreno, que esse povo carregasse essas virtudes para ser luz para outras nações. Então, ele tinha medo, por exemplo, que o povo de Israel caísse no pecado da idolatria, o que veio a acontecer em vários momentos da história do povo de Israel. Eles caíram em idolatria. Quando Deus, por exemplo, levanta o sábado, né, e ensina o sábado, transmite o sábado, no sábado também principalmente há o conceito de uma proteção
para não cair na idolatria, no paganismo, nas práticas pagãs, que Deus não queria e não quer que seja manifesta em seu povo. Por quê? Para que se cumpra a missão, a responsabilidade, porque todo privilégio vai pressupor responsabilidade. Então, esse ser povo especial, sim, inclui que nós sejamos responsáveis com relação também a comportamentos que devem ser frutos de um coração regenerado, de um coração ensinado pelo Espírito, ensinado pela palavra, porque na missão de nós transmitirmos ao mundo o que Deus nos confiou, está exatamente, como dito anteriormente também, a vida prática, né? Menos palavras e mais ações. Eu acho que vocês dois estão concordando com o mesmo conceito, só que estão falando de perspectivas diferentes. Porque, assim, eu entendo o pastor Fernando quando ele falou assim que missão não é um privilégio. Ele falou, ser um povo escolhido não é um privilégio. Na questão, acho que de você ser mais amado por Deus, de você ter um conhecimento oculto que ninguém tem e agora só você tem e agora você é detentor desse conhecimento, então você é muito especial. Então, não é, na visão do pastor Fernando, não é isso. E nessa sua visão, Darleide, eu também concordo, porque missão não é obrigação, missão é um privilégio. É aquilo que, quando Jesus ele conta lá a parábola dos trabalhadores da vinha, ele dá o mesmo salário para todo mundo, aquele que ficou desde manhã até para aquele que vai lá no último grito, lá no final do segundo tempo, chega e começa a trabalhar lá, é o mesmo salário para todo mundo. Deus ele é muito generoso. Só que o pessoal que estava lá desde manhã cedo trabalhando na vinha vai reclamar com o senhor, com o dono da vinha e tal, né? Daí ele vira assim, mas você tá reclamando porque eu estou sendo generoso com o outro? Aquele trabalhador que foi trabalhar de manhã desde cedinho, ele não via a missão como um privilégio, ele via como uma obrigação. Ele não tinha prazer em estar trabalhando na vinha daquele senhor. Ele não estava feliz porque, na verdade, ele nem merecia um emprego, ele estava lá na praça. Ele nem merecia aquele salário porque um denário era muito dinheiro. E é o mesmo problema do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele reclama com o pai. Ele diz assim, você nunca me deu um cordeiro cevado, né? Você nunca me deu boi cevado, cordeiro. Você nunca fez um churrasco de um animal gordo para mim. Mas ele comia da mesa do pai todos os dias. Ele não reconhecia a bondade do pai para com ele todos os dias. Então, eu acho que esse pode ser o nosso problema. A gente não reconhecer que viver para Deus, que é uma missão, é um estilo de vida, viver com Deus é muito bom. Então, você vai lá falar de Deus para as outras pessoas, não porque Deus já não está falando com ela, não porque o Espírito não está trabalhando com ela, mas porque você conhece a revelação de Deus. Então, para essa pessoa escutar melhor a palavra de Deus, para ela saber o que Deus espera dela através da Bíblia. Então, não é porque Deus não conversa com ela, ele só conversa com você, porque Deus só fala com você, porque Deus só falou com Israel. Na Bíblia, a gente tem um livro de um rei pagão. Então, como que Deus não vai falar com os outros povos? Deus fala. Então, para a gente é um privilégio ser de Deus, viver para Deus. Sem dúvida, nós estamos falando da mesma coisa. Sem dúvida, quem ia falar agora? Priscila, pode falar, manda ver. Não, eu achei essa temática muito interessante, né? Essa visão eu sempre achei que o povo de Israel era assim muito distante do que eu sou. O povo de Israel está lá, privilegiado, amado, que o problema lá é com eles. Né? Eu vou falar de uma outra coisa, mas eu já ouvi isso, não é uma coisa só minha, não, de olhar o povo de Israel como querido de Deus e para quem ele dedicou muita coisa e exigiu também muitas coisas, enfim, e nós aqui onde nós estamos, né? Esse senso de missão, eu cresci de uma forma que se envolver com o outro era perigoso. Eu já ouvi muito isso, era perigoso. E graças a Deus a gente tem ouvido mais de que a gente deve se envolver e como se envolver. E há muitas maneiras de se envolver. Esse prazer de
de viver uma vida com Deus, aceitando o seu cuidado, a sua misericórdia, reconhecendo quem somos, reconhecendo a nossa pequenez, porque é gostoso ler povo escolhido, faz bem para o meu ego, é muito bom, e não é mentira, né? É verdade, é povo escolhido, mas a gente não deve ficar só no povo escolhido, acho que está todo mundo dizendo isso, né? A gente não deve viver só no povo escolhido, mas a gente deve, por ser escolhido, dar oportunidade de outros também serem escolhidos. E a missão é algo maravilhoso. E vai ser de muitas maneiras que a gente vai poder fazer isso, né? Eu fiquei aqui, eu não sei, Dared, eu estou com a minha lição de quinta aqui, vou falando um pouco e a gente vai entrando aqui no meio, tá? Não tem muita regra, não, né? Deixa eu comentar um negócio antes da gente passar aqui para a quinta e finalizar, né? Todos nós estamos dizendo a mesma coisa. Agora, eu acho maravilhoso esse negócio da gente poder discordar aqui e ali, ou pelo menos pensar que nós estamos discordando, né? Ou colocar o nosso ponto de vista, né? É na multidão das ideias que Deus se manifesta, né? O que eu estou dizendo exatamente é o seguinte: é um privilégio ser chamado por Jesus? Lógico, Pedro foi. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra a conversa de Jesus com uma mãe que foi pedir pelos seus 2 filhos, né? E Jesus diz assim: olha, eu não posso prometer que um vai sentar à minha direita ou à esquerda, mas eu posso conceder o que você está pedindo, que eles serão batizados com o mesmo batismo. No caso ali, o privilégio deles estava sendo ser batizados no batismo de Jesus, que era a morte com a qual, através da qual eles morreram, né? Eu estou aqui aberta a Bíblia em Lucas, no capítulo 3, né? Quando João Batista começa a pregar, e diz assim: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados, ou para ouvir a mensagem dele. E olha só o que João Batista diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, lógico que eu não estou dizendo assim que não é um privilégio. Contudo, nós temos que entender que o privilégio nosso é ser chamado para participar do batismo de Jesus, para carregarmos a cruz, nos identificarmos com quem Ele é. O nosso privilégio é sermos como velas, né, que se consomem para iluminar os outros, né? Mas desde que isso produza prazer em nós. Esse prazer só vem através desse conhecimento íntimo, desse estar com Deus, de conhecê-lo por andar com Ele. Porque fazer isso por esforço também não vai dar certo, né? A não ser que isso seja um produto de estar com Deus, e aí eu tenha prazer em me deixar consumir pelo próximo. Outras imagens, vamos passar para quinta-feira? Beleza, você vai falar que não é só flores, né? Quando Deus chama Abraão, ele falou assim: quando que eu vou herdar essa terra? Daí Deus fala assim para ele: então, seus descendentes vão ser escravos no Egito 400 anos, você vai morrer e não vai ver essa terra aí sendo sua. Então, existe, lógico, um preço a ser pago, mas essas pessoas escolheram, né? Tipo, Deus escolhe, mas essas pessoas escolheram, né? Exatamente. A graça não é sobre aquilo que você faz. Não é aquilo que você faz de tipo ruim que vai te tirar a graça de Deus, mas é a graça que você rejeita, né? Maravilha. Bom, pelo que eu entendi, agora ficaram 2 pessoas encarregadas pela quinta aí. Podem se manifestar. Eu vou falando aqui antes. Eu achei interessante porque as explicações, muitas vezes, precisam ser didáticas, né? Quando está dizendo outras imagens, eles vão falar assim que Deus escolheu uma aliança e poderia ter escolhido outras formas, e em toda a palavra, né, ele escolhe maneiras para que ele possa nos educar, né? São maneiras didáticas, né? Faz até uma comparação de que uma aliança é um contrato. Então tem um combinado, as partes concordam, mas a aliança com Deus não se assemelha a outras alianças que eram feitas, né, pelos outros reinos e outros contratos que a gente faz.
Então, assim, tem uma explicação para que a gente possa entender, né? A palavra, a aliança, a gente leva para o casamento, né? Um anel que não tem começo, nem meio, nem fim, ele é inteiro, mas que não fica só nessa explicação. Eu, às vezes, até vou voltar um pouquinho, mas essa história de receber, né? Cada um trabalhou 1 hora e recebeu, outro trabalhou 5, recebeu. Eu confesso que quando eu era criança eu ficava muito irritada com esse exemplo, né? Eu achava um exemplo muito cabeludo. Eu falava assim, poxa vida, a maneira de Deus se expressar é uma maneira que intriga mesmo a gente, né? E porque ele escolhe determinadas explicações. O filho pródigo, então, eu sou o outro que ficou reclamando. Ah, me identifico. Eu fiquei anos esperando, Fernando, anos, para ter um sermão, e um dia teve na igreja, eu quase pulei de alegria. Quando veio alguém e falou assim, hoje nós vamos falar sobre o irmão que ficou. Eu falei, sou eu. Porque eu me identifico mesmo com essa dificuldade de aceitar e entender determinadas coisas. E a aliança é um exemplo, né? Deus usou, eles entenderam porque eles viam que outros reinos, outras pessoas faziam esse tipo de coisa e Deus estava fazendo ali com eles. Mas a aliança de Deus é completamente diferente da que a gente faz até no casamento ou qualquer outra relação. Então, assim, ele explica para que a gente possa entender, mas não necessariamente, quer dizer, não é mesmo igual à nossa explicação humana, né? E a aliança no sentido de relacionamento. Tem um texto aqui de Deuteronômio, tem vários textos nessa lição, mas eu queria falar de um que eu achei, assim, me chamou mais atenção, que é o 4:20, né? Que diz assim, mas o Senhor vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como hoje se vê. Então, achei tão bonito, né? Então, em muitos tempos, há uma maneira narrativa de colocar, assim, essa relação de Deus com a gente como a família, como libertação mesmo, né? Tirou e te salvou. A gente tem amigos que estendem a mão para a gente que parece que são da nossa família. Ajudam a gente em momentos que eles passam a ser como pessoa da família. Fazem coisas, emprestam, às vezes, um dinheiro, uma situação que você fala, nossa, eu não esperava, porque é além do que ele podia, é mais. E Deus muito mais, né? Muito mais do que a gente pode... não há como expressar isso, né? A maneira como ele nos alcança, mas é tudo baseado no relacionamento, em como que é um relacionamento maravilhoso e que não fica só com a gente, que a gente automaticamente reparte com os outros. Eu não sei quem fez missão, eu fiz uma missão para Galápagos. E quando a Darlide falou de privilégio e sacrifício, me identificou muito assim, porque era um privilégio estar num lugar lindo, estava fácil, viu? Eu não fui para a África, não, fui para Galápagos, estava fácil. Era um lugar bonito, estava favorável. Mas exigia da gente uma porção de coisas também, né? A proximidade com as pessoas, com diferentes pessoas. A gente foi fazer uma missão numa escola em que existiam vários tipos de famílias, famílias diferentes mesmo, né? Não era necessariamente na escola, a escola era adventista, chama Loma Linda a escola de lá, né? E existiam famílias que não eram as famílias tradicionais, e a gente teve acesso a essas famílias e atendê-las, né? Eu e uma amiga minha que eu levei para ser missionária comigo, que não é adventista, e foi muito interessante isso também, atender as pessoas na psicologia ali, e acolher as pessoas, enfim. Então tinha o lado bonito, gostoso, e tinha o lado do desafio, que era fazer bem diferente e ser útil para a casa de Deus, né? Fazer realmente missão. Então, não sei, me lembrei desse fato, quis contar para vocês também, porque acho que tem a ver um pouco com a história. Eu estou com sofrimento aqui com o meu fone, viu? Não reparem que toda hora tocando. Mas nós te ouvimos bem. Então, entre outras imagens, né, Pri, o que Deus escolhe para se revelar é a imagem para se mostrar próximo da gente, é a figura do Pai, né? Então, esse fator família, quando Jesus Cristo se refere aos discípulos depois da ressurreição, mesmo tendo sido deixado pelos amigos, mas ele os chama de irmãos. Mas em Deuteronômio 8:5, 14:1, 32:6, 18:20, nós vamos encontrar características de um pai, como, por exemplo, a disciplina, né? O povo de Deus, por ser para Deus como filhos, né? Propriedade sua, meu povo, meus amigos, meus irmãos, eu comprei, eu tirei do forno, vocês são meus.
ele tem esse lugar de pai, né, para que a gente entenda didaticamente. Então, ele vai falar da disciplina, e quantas vezes Deus agiu com disciplina sobre o seu povo de maneira muito dura, né? Disciplina ali firme, mas não é uma disciplina para punir por punir, não é isso, era assim um chamado, depois de uma longa insistência para o retorno, de uma longa insistência e generosidade, bondade, paciência, como só Deus tem. Aquele povo se mantinha rebelde, rebelde. Ele entrava com a disciplina para fazê-los acordar e tê-los de volta outra vez. E o Senhor muitas vezes ia sobre a nação que trouxe peso sobre Israel, cobrando deles, né? Uma relação assim muito interessante. Eu gostaria de um dia entender melhor como faremos isso pela graça de Deus. Ele nos dará essa oportunidade. Ele então se mostra muito muito pai, né? Que é uma outra imagem então que aparece aqui na quinta-feira, como Deus se relaciona conosco nessa aliança. Maravilha. Bom, como é que nós podemos fechar essa lição, né? A gente já deu uma estouradinha no tempo, mas eu queria que cada uma de vocês desse assim, em 2 frases, aí 3 frases, desse uma resumida, um fechamento. O que a lição falou para você, onde ela tocou seu coração e a sua vida? Para mim, ela significa Deus procurando o ser humano, né? Eu não vou dizer o ser humano, vou dizer a mim, então dirigir a mim. É Deus sempre tentando, buscando de várias formas me alcançar, me impressionar, né? Com o seu amor, assim. Eu sinto nessa aliança uma proximidade e uma entrega dele, né? É uma entrega. Eu entrego também, mas Deus entregou primeiro. Amém. Darleide? Eu concluo dizendo, talvez o tempo estourou, porque eu falei bastante hoje, né? Nada, todos nós falamos, mas está muito bom. Que bom. Mas é que, de fato, assim, essa compreensão da generosidade de Deus é algo tremendo, sabe? Que se isso não converter o nosso coração, se isso não nos colocar em missão, se isso não nos fizer verdadeiramente interessados em nos mantermos leais a um Deus que foi leal primeiro, eu não sei o que será de nós se não estarmos perdidos. E louvado seja Deus pela aliança eterna e aliança de sangue, aliança de fogo que Ele fez conosco, e bendito seja o nome do Senhor. Amém. Akeldan? Deuteronômio vai ser base para outros livros da Bíblia. E vai ser um dos livros mais citados por Jesus, tanto que naquela parte do deserto da tentação lá, Jesus responde o inimigo 2 vezes usando o Deuteronômio. Então, acho que vale a pena estudar esse livro e vale a pena encontrar graça nesse livro também. Maravilha. A palavra de Deus, assim, apresentada para nós, ela é como uma luz, né? Como ela mesma se apresenta, né? Uma luz que ilumina o nosso caminho e a nossa mente, né? A gente diz repetidamente, né, que esse povo de Israel, embora fosse o povo escolhido por Deus, ele foi um povo que errou, que rejeitou, que pecou e tal. E a gente sabe que a história é cíclica. Como o Israel espiritual, Jesus previu isso para nós, para o nosso tempo hoje, porque somos exatamente como eles eram, né? E ele colocou os remédios. Primeiro ele descreveu como nós estamos, lá na carta a Laodiceia, né? E ele descreveu lá os remédios que nós precisamos. Apocalipse 3 é a resposta para todos nós, para que a gente não cometa os mesmos erros que o povo de Israel cometeu naquela época. E para que a gente aproveite essa aliança, entenda, para que ela seja bênção na nossa vida e na vida de todas as outras pessoas. Bom, a gente termina aqui a nossa lição, e antes de orar, eu quero dizer para você que, logo em seguida, você que está aqui no
nas redes sociais da Paulistana, você vai ter o pastor César, que é o nosso departamental de escola sabatina, falando diretamente com os professores de escola sabatina aqui da Paulistana, e as instruções deles são muito especiais e servem para que esse programa possa organizar toda a nossa ação de escola sabatina. Gente, vamos orar? Eu quero orar com vocês. Vamos orar. Querido Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, nos dirige com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, nesse tempo tão confuso, a entendermos como Seu povo qual é o nosso papel. A entendermos, Senhor, como Seu povo, como nós podemos ajudar as outras pessoas e a nós mesmos, Senhor, através dessa aliança que nós aceitamos da Sua parte. Toma-nos em Suas mãos, através do Seu Espírito, grava em nós a Sua lei. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado você aí também. Deus abençoe. A gente se vê na lição 11. Até lá. Olá, mais uma vez estamos aqui para receber você com muito carinho, desejando para você as maiores bênçãos de Deus na sua vida. E aí? Nós estamos na lição 3, né? Estamos falando sobre aliança eterna. Neste livro que estamos estudando, nós vamos ver algumas características, vocês viram algumas características aí da aliança, essa aliança eterna, que é o Evangelho. O Evangelho é a aliança de Deus para com o seu povo, para com a sua gente, com os seus filhos e filhas. Que lição extraordinária, não é? Eu espero que você tenha essa oportunidade de aprender mais a cada semana desses assuntos deste livro que estamos estudando, o livro de Deuteronômio, e vamos aprender juntos aí. Moisés nos ensinando através da boca e da palavra de Deus para cada um de nós, né? Através do profeta e através de Moisés no Pentateuco, esse livro que nos mostra as alianças que Deus tem feito com o seu povo. E a aliança eterna, essa aliança de salvação, essa aliança em que Jesus proporciona para nós a eternidade, tá bom? Bem, neste dia 16 de outubro, nós vamos comemorar o aniversário da Escola Sabatina. É isso mesmo, irmão e irmã. Líder da Escola Sabatina. Você que é líder, você que é o diretor, você que é o professor e a professora da Escola Sabatina. Nesse sábado agora, dia 16 de outubro, nós vamos comemorar o aniversário da Escola Sabatina. São 168 anos. Lá atrás, há 168 anos atrás, não é? Tiago White começou com pequenas lições ali, porções da Bíblia estudando, e depois de todo esse tempo, nós chegamos agora com uma lição da Escola Sabatina que une o povo ao redor do mundo. O que nós vamos estudar aqui no Brasil, ao redor do mundo, as pessoas também, nossos irmãos também estarão estudando. Esse instrumento que une a igreja é a maior escola do mundo. São milhões de alunos. E vamos comemorar agora 168 anos. Que privilégio, hein, irmãos? Que alegria! Aproveite na sua igreja para fazer um programa especial. Aqui na associação, nós temos algumas lembrancinhas, algumas coisinhas que você pode vir aqui na associação, buscar e, quem sabe, fazer uma programação especial na sua igreja, né? Porque dia 16 de outubro, nós queremos retomar as classes, é o aniversário da Escola Sabatina. Olha que coisa linda, olha que coisa bonita. Podemos fazer um programa extraordinário e eu quero desafiar você a, junto conosco, retomarmos as classes da Escola Sabatina, bem como também comemorarmos o aniversário da Escola Sabatina. Você pode fazer algo especial, não é? Nós temos lembrancinhas, você pode fazer um bolo bonito, quem sabe, para retomar isso, não é? Você pode ter uma atividade especial, convidar um cantor especial, convidar professores para participar com vocês aí, não é? Fazer, quem sabe, colocar algo especial na igreja, para marcar essa data. Essa data tem que ser marcada, tá bom? Tem que ser marcada. Nós temos aqui uns marca-páginas bonitos aqui na associação, parece uma vela. Você pode aqui fazer o contato com a minha secretária, a Amanda, para você receber alguns desses brindes aqui, para levar lá para a sua igreja, para você animar os irmãos, motivar os irmãos. Pense em algo especial. Você é criativo. Use a sua criatividade para fazer isso, tá bom? Você diretor, você diretora, você professor e professora da Escola Sabatina,
aproveite esta data especial para motivar os nossos irmãos. Não se esqueça também que nós ainda podemos fazer as assinaturas da lição da Escola Sabatina. Nós temos 2 meses e meio ainda para o próximo ano. Se você ainda fizer, você vai receber lá no mês de dezembro a assinatura, a lição na sua casa. E por que isso é vantagem? Primeiro, você tem a segurança que vai receber na sua casa. Não vai atrasar. Você não precisa se deslocar para comprar numa loja. Não é? É muito mais fácil você receber na sua casa. E a certeza de ter o alimento diário, tá bom? Então aproveite esse aniversário da Escola Sabatina junto com a sua igreja, motive os seus irmãos, motive as suas irmãs, motive aí os seus líderes para que também façam a assinatura da lição da Escola Sabatina e comemore com alegria o aniversário da maior escola do mundo, que é a Escola Sabatina, que é a escola da lição da Escola Sabatina é a maior escola do mundo, tá bom? Venha participar com a gente. Quero te convidar, ok, irmão e irmã? Tá bom? Muito bom receber você aqui. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe e tenha aí dias abençoados ao lado do Senhor, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.